Vamos iniciar aqui a aula dando continuidade às funções trigonométricas, né? Na aula passada, nós falamos da função seno, né? Ela se forma ali no eixo das ordenadas, ou no eixo Y, e considerando lá o triângulo retângulo que é escrito, né? No ciclo trigonométrico, cujo raio tem um valor unitário 1, né? Então, em relação ao ângulo x, né, você teria o cateto oposto, que seria esse valor mx, né, dividido por 1, seria o valor mx, que corresponderia ao OM1, né, que é exatamente essa imagem aí que forma no eixo Y, né? Então, enquanto o seno se forma no eixo Y, o cosseno aqui, ele vai se formar no eixo das abscissas, né? Então, fala, ó, seja o M a imagem no ciclo do número real x, por definição, cosseno x é abscissa M, né? Ou seja, é aquela imagem que se forma no eixo x, tá? Então, aí tem a representação, né? Que é o segmento do centro O até o valor mx, que está vermelhinho aqui no gráfico da imagem aí, tá? Então, vamos para o próximo slide. No próximo slide, né, nós temos... no próximo slide, nós temos uma tabelinha aí, né? Que é exatamente agora do cosseno, né? E o cosseno, é bom lembrar aqui, né? Ele pode ser representado como y, a função, né? Y igual a cosseno x ou f de x igual a cosseno x. É lógico que eu posso ter valores diferenciados aqui, né? Como a gente viu naquele esqueminha lá, né? O valor pode estar somado aqui ou multiplicado, né? Ou pode estar também multiplicando aqui o x, pode ser somado aqui na frente, tá? Então, isso aqui é uma expressão bem geral, né? Mas ela pode ter, assim, variantes aí, né? Tanto do seno como do cosseno. Então, nessa função geral, né? Quando a gente atribui o valor zero, né? Olhando no gráfico, né? O valor zero, como ele se forma exatamente no eixo x, né? O valor zero vai ser o raio, né? O raio igual a 1, ele vai se formar ali no eixo x, tá? Então, ele começa lá no 1, no π sobre 2 ele é 0, depois no 3π sobre 2, né? Aliás, no π, desculpe, aqui antes é o π, né? Então, tem no π sobre 2 é 0, depois no π é menos 1, então entre aqui o π sobre 2, 3π sobre 2, está exatamente o valor de π, né? Então, o π está aqui, não apareceu, mas ele está aqui no meio. Então, ele vai valer menos 1, pois no 3π sobre 2 é 0, e no 2π é 0, né? O 2π estaria aqui próximo do x, tá? Então, ela faz isso, né? Então, aqui seria, vamos dizer, quando você percorre o ciclo no sentido negativo, né? Aqui é quando a gente percorre no sentido anti-horário, né? Você vai girando no sentido anti-horário, contrário ao ponteiro do relógio. No sentido horário, né? Ele assume os valores negativos aqui, tá? Então, são os mesmos valores, né? Menos π sobre 2, π, menos 3π, menos 3π sobre 2. Mas a curva, se a gente ver, ela é exatamente igual, né? Essa parte aqui, ó, ela fica exatamente igual a essa outra aqui, tá? Se a gente pegar daqui, né, que seria o 2π, né, ela volta a se repetir, tá? É por isso que as funções trigonométricas é chamado também funções periódicas, né, que de período em período elas vão se repetindo, tá? Então, vamos lá para o próximo, né? Agora nós vamos falar da função tangente, tem a definição aí, ó.
f de x é seno x sobre cosseno x, definida para todo x real diferente de π sobre 2 mais 2kπ. Por quê? Como ele vai se formar aqui, né, num eixo paralelo ao eixo y, né? Quer dizer, o valor da tangente, ela se forma aqui, tá? É lógico que a hora que eu tiver dois eixos paralelos, né, eles não vão se encontrar, não existe. Então, no ponto, tanto π sobre 2, né, a hora que a gente fala 2kπ, ou seja, é a quantidade de volta, né? Não importa quantas voltas a gente dê, né? Ou ele vai cair aqui ou vai cair aqui, tá? Embaixo. De qualquer forma, você vai ter aí a paralela e tal, então ela não vai existir aí, né? N voltas que eu possa dar, né? No ciclo, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Aí no π sobre 2 e no 3π sobre 2 não vai existir o seno, tá? A outra representação da tangente também é seno sobre cosseno, né? Exatamente pela própria definição de tangente, né? Que é cateto adjacente dividido por cateto oposto, né? Então, cateto adjacente aliás, desculpe, né? Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. O oposto é aqui, né? Paralelo ao eixo y, né? O coincidente com o eixo y. Então, nós vamos ter o cateto oposto, que é seno, né? Dividido pelo adjacente, que é cosseno. Então, ela pode ser representada assim também. Seno x, a tangente do ângulo x é igual a seno x dividido por cosseno x, tá? Aí tem uma observação aqui, né? Seja t a reta tangente ao ciclo no ponto A, origem, chamamos eixo das tangentes. Então, onde está aqui TG, né? É o eixo da tangente, né? O eixo y com as características. Primeiro, é orientado no mínimo no mesmo sentido do eixo das ordenadas, né? Então, orientado aqui no mesmo sentido. A sua origem é A, começa aqui no ponto A, né? E vai passando por T aí, aonde tem a intersecção. Então, vamos para o próximo slide, né? Que é o número 4. Aqui tem o gráfico, né? Aqui na parte positiva, né? Você tem aqui o zero, né? Depois, no π sobre 2, ela vai se aproximar do π sobre 2, mas não encontra o π sobre 2. Depois, ela começa aqui embaixo, né? Passa pelo π, né? Aqui no π é 0. E depois, no que seria o 3π sobre 2, né? Ela chega próxima aqui, né? Depois, no 2π também, ou seja, ela é uma série de coisas parecendo aí quase que uma letra S, né? Assim, um pouco exprimida aqui, né? Mas ela é esse tipo de gráfico, né? Aqui tem, como nós falamos do seno, acho que faltou aqui a gente colocar os sinais do cosseno, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Bem lá onde está falando do cosseno, o que vai acontecer com o cosseno, né? Se a gente tiver aqui no primeiro quadrante, ele vai ter, né? Quando ele é 0, né? Ele vai ter o valor 1. Aqui, quando ele vem no 3, aliás, no π, né? Ele vai valer menos 1, tá? Então, nesse primeiro quadrante, ele é positivo. Aqui no segundo, ele é negativo, né? Porque qualquer ponto, qualquer inclinação aqui depois do π sobre 2, né? Ele sempre vai ter um valor negativo. Então, ele é positivo aqui, é negativo aqui. Aqui também ele vai se projetar, ele vai ser negativo. Então, negativo, negativo e positivo, positivo, tá? Então, esses sinais aí também são importantes, tá? Então, vamos aqui nos sinais da tangente, né? Qualquer ângulo aqui, ou que ele vem aqui no primeiro ou no terceiro quadrante, ele vai se formar lá em cima. Então, no primeiro e no terceiro, ele é positivo. Já no segundo e no quarto, né, ele vai se formar aqui embaixo, né? Embaixo
do eixo X aqui, tá? Então, no segundo e no quarto, ele vai ter um valor negativo, tá? Então, são esses dados importantes, né, da questão aí dessas funções, né, da função cosseno e tangente, né? Bom, depois a gente vai passar, às vezes o que é interessante, né, é a gente aprender a diferenciar, às vezes, o gráfico, né? Quando a gente, veja bem, né, você tem um gráfico como esse, que no ponto, aqui no ponto zero do x, ele vale 1, tá? Então, isso aqui é o cosseno. Se fosse o contrário, né, no ponto zero ele vale 0 e no π sobre 2 ele vai valer 1, né? Ou seja, se essa curva está ao contrário, né? Assim, no sentido contrário aqui, assim, ó, para cima, partindo do zero, tá? Aí ele desce, sobe aqui. Então, essa função seria a função seno, né? Então, cosseno, aprender a diferenciar. E a tangente, ela tem essa característica aqui assim, né? Que é quase que formando aí uma curva, né? Sempre em cada, assim, a partir do zero, né? E depois aqui a partir do π sobre 2, né? Passando o zero no π. Então, é esse tipo de curva aí, seria a função tangente, tá? Ela pode, às vezes, se deslocar mais à direita, mais à esquerda, ela pode ser para cima ou para baixo, né? Ela pode necessariamente não estar aqui em cima do zero, né? Dependendo o tipo de função, mas a curva ela vai continuar da mesma forma. A mesma coisa vale para o seno, e vocês devem estar lembrados na aula passada, né? Que a gente passou lá um esqueminha também, que mostra como é que faz, por exemplo, para eu determinar o período, né? Como é que é o domínio, né? O domínio aí de todas as funções, né? Sempre os reais, né? Agora, a imagem, por exemplo, eu tenho que fazer essa restrição aqui, né? Que ela tem que ser diferente. Essa questão aqui, ó, π sobre 2 mais 2kπ, ou 90 mais n ou k 360, né? Dependendo o número de voltas. Então, eu tenho, né, o π sobre 2 mais... Então, essa restrição aqui para imagem, tá? O domínio, ele vai continuar aí os reais, né? Então, isso vale para o seno, para o cosseno, a questão do domínio. A imagem, né, lógico, ela vai depender se ela pode deslocar, né, para cima ou para baixo, dependendo se ela tiver lá 3 vezes o seno, 3 vezes o cosseno, então ela desloca lá né, ela vai do mais 3 até o menos 3, né? Vocês lembram que tinha aquele esqueminha para descobrir isso. E o período é sempre aquele valor que multiplica o x, né? Então, vamos voltar aqui um pouco no cosseno aqui, né? Então, o período, ele vai ser sempre 2π dividido pelo valor A, que está aqui, multiplicando o arco x, né? Então, se eu tiver o valor 2, né? Ele vai dividir, né? O período vai ser 2π dividido pelo módulo de A aqui, né? Então, se for 2π, se eu tiver 2 cosseno x, eu vou ter 2π dividido por 2. Então, o meu período vai ser π, né? Então, necessariamente, assim, numa função normal, sim, porque aí esse valor de A aqui vale 1, né? Então, ele vai ser 2π. Mas numa função, né, que acontece de ter um valor aqui, pode ser meio também, né? Se tiver o meio, ele vai alterar também, né? Aquela questão do período, né? Então, precisa estar bem atento a essa questão. E, no geral, às vezes, dada a função, pede para traçar o gráfico, aí é importante fazer uma tabelinha, né? Então, depois a gente vai estar passando alguns exercícios, vamos estar corrigindo e comentando aqui, tá? Então, essas questões que são, assim,
bastante importantes, né? Eu vou interromper a gravação